Alô, alô, escabanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre a série Upload da Amazon Prime. Se você não for inscrito nesse canal, clique em se inscrever. Estou sempre fazendo resenhas de filmes, séries e tem um pouco de literatura, estou querendo trazer mais, então se você gosta de literatura vai ter mais conteúdo nesse sentido pra cá. E antes da gente ir pro vídeo, o meu curso de escrita está sendo disponibilizado gratuito aqui no YouTube durante a quarentena, já está chegando aí no finalzinho dele, então se você tem vontade de aprender a escrever, confere, pode ser que seja legal. Então, essa série do criador Craig Daniels, se vocês não conhecem ele, é só o cara que fez o The Office e fez também Parks and Recreation, então ele é um grande nome, né, no que diz respeito às séries de comédia. The Office é provavelmente uma das melhores séries de comédia de todos os tempos, tá no Amazon Prime, por sinal, então se você viu Upload, você deveria ver The Office. Mas ela conta a história de um futuro próximo, em 2033, onde foi desenvolvida uma tecnologia que permite você fazer o upload da sua consciência, né? Você subir aí os dados da sua consciência para um computador. E aí existem várias empresas que prestam um serviço de criar resorts para essa consciência digital sua. Né? Então, se você tem muita grana, você vai para os resorts mais caros. Se você não tem tanto dinheiro assim, você vai para lugares mais baratos. A permanência nesses lugares, ela é mantida financeiramente, ou seja, seus familiares vivos, ou se você deixou uma herança, um fundo, alguma coisa, tem que ficar pagando constantemente, e muitos dos serviços que são prestados dentro do lugar digital são pagos também, como se fosse um jogo de videogame. Se você viu alguns jogos de computador hoje em dia, a maioria deles cobra por serviços dentro do jogo, desde coisas cosméticas até coisas que dão benefícios dentro do próprio jogo em si. Então, basicamente, funciona assim. O paralelo direto que a maioria das pessoas fez automaticamente foi com o episódio de Black Mirror chamado San Junipero. Apesar de que o lugar, né, esse lugar para onde as pessoas vão em San Junipero, ele era um pouco mais idealizado. Eles eram mundos perfeitos, você não era cobrado por nada, então não tinha essa sistemática. Uma das coisas que eu gosto, por exemplo, dentro de Upload, é que ele leva o cenário distópico da nossa sociedade para um outro nível, quando ela faz justamente isso, né? Se você não tem dinheiro para pagar, você não consome, né? E você não tem todos os serviços que esse lugar pode beneficiar você, mesmo teoricamente não gerando nenhum custo para a empresa, porque são dados, né? Digital. Então, esse elemento de distopia capitalista me soa bastante interessante dentro da narrativa. O nosso protagonista aqui, ele é um rapaz de 26 anos, programador, que acaba sofrendo um acidente de carro, né, num carro automatizado, que teoricamente era para ser extremamente seguro, e esse carro bate e ele acaba morrendo nesse acidente. Na verdade, ele não morre imediatamente no acidente, ele é levado para o hospital, e lá no hospital, a sua noiva meio que temendo pela vida dele, porque tem esse elemento, né? Você não pode ser uploadado depois de morto. Você tem que estar consciente ainda quando a sua consciência é passada. Então, meio que quando você está no hospital, eles te dão a opção. Cara, você vai querer passar por uma cirurgia onde você pode correr o risco de morrer, ou você quer ir logo para a sala de upload e ser uploadado por segurança, porque vai que dá alguma coisa errada. Então ele acaba que nessa situação de vou ser uploadado ou corro o risco de morrer, ele escolhe ser uploadado e aí, né, a consciência dele é desfeita e ele vai ali pro Lakeview Resort, que é onde a narrativa vai se passar. O protagonista, Nathan Brown, ele é vivido pelo Robbie Amell. Se vocês, provavelmente o rosto dele é conhecido para vocês porque ele fez pequenos papéis em vários lugares, mas ele é muito parecido com o primo dele, que já é bem mais famoso, que fez o Arrow, né, que é o Stephen Amell. E tem ali como seu contraponto na narrativa a Nora Anthony, é vivida pela Andy Allo. Ela é uma cantora, na verdade, e eu acho que esse é um dos primeiros papéis da carreira dela, mas ela tá super bem. O humor trabalha muito bem esse ambiente de distopia capitalista, com seus exageros, com seus excessos, e isso é o que ganha você imediatamente. Basicamente, o que a gente vai acompanhar dentro da narrativa é a Nora, né, que ela é esse anjo, ela é uma espécie de... Ela é um dos funcionários da empresa que coordena o Lakeview. E então, a função dela ela é atendimento ao cliente. Então, toda vida que ele precisa de alguma coisa, ele pode chamar ela para conversar e para pedir, para solucionar um problema que ele tenha dentro do lugar. E eles acabam desenvolvendo uma amizade e a narrativa vai girar em torno dessa amizade dos dois. Além disso, a gente vai conhecer vários outros personagens que vivem ali dentro do Lakeview e ele vai criando relação com esses personagens. Quando a série ela vai para o humor, ela acerta bastante a mão. Qual o problema, então? O problema é que ela não fica só no humor.
E na realidade nem o humor fica só no humor. Na verdade, a maioria das narrativas de humor, em algum ponto delas, elas mudam para um drama, para uma coisa, para algum outro tom, porque não dá para se carregar o humor uma história inteira, né? A gente ri até um determinado ponto, depois o riso vai começando a perder mais força, por isso que a gente vê muitas curvas dramáticas dentro de narrativas de comédia, justamente para poder, né, aliviar aí esse tom. O que acontece existe um plot, né, isso já apresentado desde o primeiro episódio, de mistério de assassinato, ou seja, há uma suspeita sobre as condições da morte do Sr. Brown, do Nathan. Né? Algo aconteceu de esquisito. E a narrativa ela vai conduzindo isso em paralelo, especialmente nos 5 primeiros episódios, com outras narrativas, com as narrativas do Lakeville. E isso faz da história ser interessante. Quando a narrativa começa a focar muito nesse mistério de assassinato, ela começa a perder força. Vale destacar que essa parte da ficção científica da história, ela é cheia de furos narrativos. Mas isso não é necessariamente um problema. Por quê? Porque como é uma narrativa de humor, a gente tem uma tolerância muito maior, porque de certa forma ela está muito mais ironizando o que está acontecendo. Mas é aí que mora o problema. Quando a narrativa de humor ela fica secundária para essa outra narrativa de mistério de assassinato e vira mais séria, aí os plots começam, né, os furos de roteiro, os plot holes, eles começam a gritar na sua cara e eles começam a ali incomodar. E isso acabou gerando em mim um fato de que os 3 últimos episódios da narrativa, né, da série, eu acabei não gostando muito. Ela, pra mim, cai muito de qualidade nesses últimos episódios. Qualidade em quê? Em que sentido? Em qualidades narrativas. Justamente porque ela investe num segmento, né, de um estilo narrativo de investigação, só que, além dos vários furos que essa narrativa de investigação vai gerando, eles tiram o pé do acelerador. Eles tiram o pé do acelerador para haver uma segunda temporada. Então esse plot de mistério de assassinato, que poderia ter sido resolvido nessa temporada, porque, venhamos e convenhamos, é bobo, é simples e já está muito na cara. Termina deixando várias pontas soltas, mas eu particularmente já sei qual é o resultado. Eu já sei o que vai acontecer em relação a essa temática do assassinato. Então, assim, não é uma coisa extremamente complexa. É um tipo de narrativa que a gente já viu tantas vezes que esses atalhos que eles estão querendo percorrer já não tem tanto efeito. E o problema é que várias outras coisas dentro da narrativa eram muito interessantes. A história do garotinho que está preso num corpo de criança dentro daquele ambiente já por muito tempo e teoricamente já deveria ter 18 anos. O amigo dele, que é um militar que morreu e que está vivendo ali naquele lugar e é um cara meio louco. A história da Nora e do pai dela, que tem um caráter de fé e ele acha que transferir a consciência dele para aquele lugar vai impedir a alma dele de se encontrar com a esposa no paraíso, que é uma temática super importante, que, por exemplo, dialoga com a do San Junipero, e é algo que é super legal para se trazer nesse tipo de narrativa sobre a transformação da consciência humana numa consciência digital. O pessoal dos 2 gigas, né, que eles chamam, que são justamente pessoas que não têm mais dinheiro para pagar a conta do lugar, e aí eles são colocados num servidor barato, onde eles têm 2 gigas só, ou seja, eles não podem fazer muitas coisas, interagir muito, ter muitos pensamentos, porque senão eles acabam o pacote de dados dele, como o pacote de dados do seu celular, e eles ficam congelados até o mês seguinte. Né? E isso vira uma coisa que o personagem quer mudar, quer transformar, e é deixado de lado até o final da temporada. Então, assim, a narrativa ela vai dando várias pontas soltas interessantes sobre esse tema, que é o tema de ter sua consciência colocada dentro de um mundo digital. E isso é o legal, isso é o divertido. Por mais que tivessem furos de roteiros ou outras, a abordagem bem-humorada da série fazia a gente desviar, né? A gente ignorar esses tropecinhos que poderiam acontecer aqui e ali. O problema é que quando ela escolhe abandonar isso para seguir uma narrativa boba de mistério de assassinato, e eu digo assim, tudo bem, ela tá lá, é legal, ela conduz e move um pouco a tensão da narrativa, mas se ela tivesse resolvido essa temporada, eu estaria ansioso para a próxima. Por quê? Porque eu sabia que na próxima temporada a gente ia lidar com várias questões, essa questão do capitalismo, o interesse corporativo, a questão do grupo mais pobre, tudo isso que são temáticas super legais que a série poderia abordar. Mas não, ela vai dedicar toda uma outra temporada para continuar arrastando um plot de mistério de morte que é extremamente óbvio. Então, me entristece, assim, porque ela é uma série que começa super bem. Se você quiser dar uma chance a ela, e eu acho que você deva, porque eu particularmente me diverti
bastante assistindo ela. O final realmente foi onde meus incômodos apareceram e onde eu me desconectei da narrativa. Dê uma chance, assista, mas vá com isso em mente. Ela é uma série que ela dá uma desandada próximo do fim. Algumas pessoas, de fato, podem não se incomodar, especialmente pessoas que não são acostumadas com narrativas de mistério, né? Porque aí o plot não é tão óbvio assim para elas. Isso é natural. Para mim, que sou muito acostumado com esse tipo de história, né, se torna um pouco maçante. Especialmente quando eu fico vendo vários outros pontos de atenção que eu gostaria muito mais de assistir. Então, poxa, eu queria ter gostado mais, assim, porque ela é uma série que tem muito potencial e ela tá desperdiçando o potencial dela no lugar errado. Mas eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam de Upload? Deixa aqui nos comentários. A gente se vê numa próxima e tchau!